Deus, glória a Deus. Cumprimenta a igreja capaz do Senhor essa noite, amém, irmãos? Deus fiel, Deus maravilhoso, né, nos trouxe aqui nessa noite, irmãos, e vamos estar aqui ouvindo a palavra dele. E eu quero que a igreja, né, convida a igreja a abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 12 até o 14. Colossenses 1, versículo 12 até o 14, né? Quantos irmãos acham aí? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa, né? Teve essa chuva forte aí, mas não nos impediu de estar aqui para adorar o Senhor, irmãos. Porque o povo de Deus tem que ser um povo guerreiro, né? Se uma chuva nos parar, imagine se vir uma tribulação muito grande nas nossas vidas, né? Se uma simples chuva conseguir nos parar, e se vir uma tribulação maior? Então temos que ser guerreiros, né, irmãos? Nos mostrar fortes, até mesmo nas adversidades, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14. Esperar os irmãos acharem, né? Que não é tão fácil achar assim Colossenses, é uma carta pequena, mas eu creio que os irmãos aí vão estar encontrando em nome de Jesus Cristo. E nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Achou, né? Deus fiel, irmãos. A palavra de Deus diz: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vou repetir esse versículo, porque é nesse versículo que nós vamos nos basear. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém, igreja? Só até aí, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos já podem se sentar com o coração agradecido a Deus, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Louvores abençoados, louvores maravilhosos, e também o testemunho que a Júlia estava dando aqui, né? E me fez lembrar de algo. A Júlia dizendo da dificuldade que muitas vezes o povo de Deus enfrenta para pregar a palavra, com tanto ódio, né? Tanta perseguição que às vezes vem sobre o povo de Deus. E eu também estava ali assistindo um vídeo, irmãos, de um pastor pregando a palavra, né? O pastor estava ali no meio da rua com a caixa de som, ele levando a caixa de som pendurado e pregando a palavra no meio da multidão, no meio da rua. E ali veio um rapaz, irmãos. Esse rapaz, dava para ver nos olhos dele o ódio que ele estava de ouvir esse pastor pregando. E esse rapaz, ele pegou ali o microfone do pastor. Não bastava ali começar a xingar o pastor, né? Mas ele pegou ali o microfone do pastor e jogou longe, irmãos. Pegou o microfone e jogou fora. E ali o pastor desesperado, né, ali chamando a polícia para prender o rapaz ali. E nisso o rapaz foi para cima do pastor também. O pastor já meio de idade, caiu no chão, se machucou, ficou muito nervoso ali, né, muito assustado. Não conseguiu ali respirar direito. Deu até pena ali do pastor ali. Mas ali, irmãos, a gente vê, sabe o quê? O agir do inimigo. O agir do inimigo nessas vidas que tem ódio, irmãos, ódio de ouvir falar sobre Jesus. E ali também, eu estava acompanhando o caso de um comediante que ele perdeu ali um filho, e perdeu ali a mãe do filho dele também. Os dois foram atropelados ali, morreram na mesma hora. E esse comediante ali, ele sempre estava fazendo vídeos ali, falando contra Deus, dizendo que é ateu mesmo, né? Falando que não acredita em Deus, não acredita em Jesus. E ali, irmãos, muitos que se dizem cristãos também começaram ali a tecer comentários odiosos, falando: tá vendo aí, ó, não acredita em Deus, agora o que aconteceu aí com seu filho. Irmãos, isso para mim não é crente não, né? Um crente que tece esses comentários no momento de tragédia também, não é um verdadeiro cristão. Porque se nem Deus tem prazer na morte do ímpio, como que o cristão também pode chegar e falar mais ou menos: tá vendo aí, ó, bem feito, não crê em Deus? E ali esse comediante, irmãos, mesmo assim ele falou algo ali para zombar de Deus, e falou: agora eu vou voltar muito pior. Então veja como o inimigo está agindo na mente das pessoas, né? Mesmo em meio às tragédias, muitos ainda às vezes negam a Deus, irmãos, mas só quem cabe o julgamento é o nosso Senhor.
Então, cada vez mais vai acontecer isso mesmo. A palavra de Deus fala que a iniquidade vai aumentar, a iniquidade, o pecado vai aumentar, e o amor de muitos vai se esfriar. Mas nada pode calar a nossa voz, nada pode calar a pregação do Evangelho, irmãos. Pode vir tribulação no trabalho, pode vir tribulação na família, o mundo pode se levantar, mas a Bíblia fala, irmãos, que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. E eu quero aqui aproveitar esse versículo que nós lemos aqui, essa passagem que nós lemos. Essa passagem foi escrita ali aos Colossenses, irmãos, e essa passagem diz algo que Deus colocou no meu coração desde ontem para trazer para a igreja. Essa passagem diz que Deus, ele nos transportou do reino das trevas, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é maravilhoso. Olha o que Deus fez na minha e na sua vida. Outrora nós estávamos em trevas, e Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Deus nos tirou da morte e nos transportou para a vida. Jesus, ele nos tirou da maldição e nos trouxe para a bênção. Jesus nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe para a liberdade do Espírito. Hoje nós temos liberdade para adorar a Deus. Hoje nós temos liberdade para agradecer ao Senhor. Hoje nós temos liberdade, irmãos, para adorar a Deus em espírito e verdade. Aquela consciência pesada que no mundo a gente tinha, hoje em dia nós não precisamos ter mais, porque Jesus, ele fez tudo isso para nos libertar do pecado, nos libertar da consciência pesada que o pecado nos trazia, né? E nos dá uma consciência liberta em Cristo Jesus, irmãos. Jesus, ele nos tirou do mal e nos trouxe para o bem, para o caminho da luz, nos tirou da escuridão e nos trouxe para a iluminação do Espírito Santo. E isso eu acho maravilhoso, porque enquanto eu pensava nessa palavra, eu pensei, rapaz, aqui está falando de coisas espirituais, né? Nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Fez um teletransporte, irmãos, nos transportou. Tudo isso vem de Deus, tudo isso é Deus que faz. Mas aí eu estava pensando, aqui Deus, ele está frisando coisas espirituais. Mas eu entendo, irmãos, que Deus, ele pode fazer isso em todas as áreas das nossas vidas. Nos tirar da miséria e nos trazer para a bênção, nos trazer para a bonança, nos tirar da enfermidade e nos trazer para a saúde, nos tirar dos corações muitas vezes fechados, malignos, e nos dar um novo coração. Jesus, ele pode fazer tudo isso. Jesus, ele pode agir em todas as áreas das nossas vidas. Porque eu entendo o seguinte: se a nossa área espiritual estiver equilibrada, todas as áreas das nossas vidas vão começar a se equilibrar também. Às vezes a pessoa está precisando ali de uma provisão, até mesmo na área material, mas tem que colocar a área espiritual em dias, tem que colocar a sua vida espiritual em dias. Quantas vezes as pessoas não estão relatando, não estão testemunhando de lutas que estão passando, tribulações que estão enfrentando, escassez que estão vivendo, irmãos. Mas quando você vai ver, falta colocar ainda a vida espiritual em dias, falta priorizar o reino de Deus, falta priorizar as coisas de Deus. Como eu falei, hoje teve uma chuva forte. Realmente, para quem não tem carro, às vezes para quem não mora perto, fica meio difícil, irmãos. Mas a chuva passou rápido, a chuva não demorou muito tempo não. Quando era 15 para as 8 mais ou menos, já estava tranquilo. E aí eu fiquei observando os ônibus passando tudo lotado, para lá e para cá. Por quê? Porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ganhar dinheiro. Aí eu pergunto, a chuva impede as pessoas de ganhar dinheiro? Mas muitas vezes as pessoas botam na cabeça que a chuva vai impedir as pessoas de adorar a Deus no dia do culto. Porque aqui na igreja, né, uma vez na semana, o culto de libertação, no domingo, culto presencial, tem a consagração também, os estudos bíblicos. A igreja aqui não tem essa exigência toda, né, de estar aqui todos os dias. Mas o dia que Deus marca um encontro com todos nós, irmãos, a prioridade é buscar Ele. E eu tenho certeza que você que enfrentou essas dificuldades de hoje e esteve aqui, mesmo cansado muitas vezes do trabalho, às vezes preocupado com alguma situação, eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira, porque você veio receber também as bênçãos do Senhor, irmãos.
Quando a nossa vida espiritual está equilibrada, todas as áreas das nossas vidas vão começar a se equilibrar também. A nossa área emocional, a nossa área sentimental, a nossa área material, a nossa saúde, tanto do corpo, como também a saúde emocional, a saúde da alma. Eu estou ali fazendo um propósito com Deus, que está ali em 1 João capítulo 3, versículo 12, que diz ali: eu quero que você vá bem e que você tenha saúde, tanto física como saúde também da sua alma. E eu estava sentindo ali umas dores, né? Há muito tempo sentindo umas dores ali na coluna. E eu percebi que mesmo sentindo essas dores, eu não estava ali orando a Deus, para Deus me dar saúde, né? Para Deus curar ali minhas dores. E às vezes eu penso, rapaz, a Bíblia fala que a gente não tem porque não pede, né? Às vezes nós não temos porque não pedimos. Então quer saber de uma coisa? Vou começar, um propósito pela minha saúde. Eu falei, Deus, eu preciso de saúde física, mas eu não quero só saúde física, eu quero a saúde principalmente espiritual, a saúde principalmente da minha alma. E aí eu comecei esse propósito ali, irmãos, porque nós temos que buscar, nós temos que pedir, porque Deus, Ele é um Deus que nos tira da maldição e nos transporta para a bênção. E essa palavra, Deus me inspirou nessa palavra ontem, porque ontem Deus, Ele me trouxe à minha memória, me fez lembrar da minha infância, um problema que eu tive na minha infância, que na minha infância, irmãos, estava até conversando com a irmã Laiane, né, sobre esse problema que eu tive de saúde na minha infância, porque ela tem essa luta com a Valentina, e aí eu acabei me lembrando disso, da onde Deus me tirou, do que Deus fez na minha vida, porque eu vejo quando a irmã Laiane enfrentando essas lutas de ir para o hospital, tratamento para a irmã Valentina, eu comecei a me lembrar também do que eu passei. Irmãos, mais ou menos quando eu tinha ali uns 5, 6 anos de idade, eu tinha uma doença, e essa doença também, ela me deixava muito debilitado. Essa doença, ela se chama febre reumática, ou mais simples de entender, né? Ela é reumatismo no sangue, ou seja, ela deixa o nosso sangue muito fraco, e se nosso sangue estiver fraco, nosso corpo todo vai ficar fraco também. Nós vamos nos sentir fracos por completo se o sangue for fraco. Nosso sangue tem que ser saudável, nosso sangue tem que ser forte, e o meu não era. Quando tem o reumatismo no osso, né? Dói os ossos também ficam fracos? Pois eu tinha reumatismo, só que esse reumatismo era no sangue, chamado também de febre reumática. E aí, eu não entendia muito disso, sobre doença, né? Não conhecia muito bem sobre essa doença, só que minha mãe me levava no médico. Às vezes minhas tias também me levavam lá, e eu ficava ouvindo o que os médicos falavam. E o médico, olha, essa doença é assim, é assada, é assim, tem que cuidar, não pode descuidar, tem que tomar os remédios direitinho, porque essa doença ela pode se tornar perigosa. E teve uma coisa que eu lembro que esse médico falou, porque por causa dessa doença eu tinha que tomar injeção de 20 em 20 dias, era Bezetacil. A primeira Bezetacil que eu tive que tomar foi aquela 1200, que é a mais forte que tem, né? A 1200. Agora imagine, franzino igual eu era, magrelinho, pequenininho, tinha nem tamanho de gente, e tive que tomar essa injeção, irmãos, a primeira vez. Doeu tanto que eu chorei. Aí as outras já não eram mais 1200, eu tinha que tomar Bezetacil 600. Só que tinha que ser de 20 em 20 dias, não podia falhar. Aí eu fui me acostumando com a dor. As primeiras vezes ali até chorava ainda, que era criança, né? Chorava, ficava com medo, esperneava, mas aí fui me acostumando. Passei foi anos tomando. Ali eu me acostumei tanto que eu já nem sentia mais dor, para mim nem doía mais. Tinha dia que eu tomava de manhã e de tarde ia jogar bola, nem podia, mas às vezes fazia essa loucura, né? Que era menino, não tinha juízo na cabeça, às vezes ia, irmãos, tanto que eu estava acostumado. Mas chegou um dia que eu tive uma crise muito forte. E essa crise foi tão forte que eu tive que tomar outra injeção fora do tempo, né? Antes do tempo. E aí eu fui no hospital, fui todo confiante, pensando, isso aí eu já tiro de letra. Essas injeções aí eu tiro de letra. Só que, irmãos, a injeção era 1200 de novo e eu não sabia. Pensava que era 600. Aí pensei, vou tirar de letra, meus irmãos. Mas quando começou ali o líquido, né, a entrar ali no meu corpo, irmãos, aquela dor horrível, eu saí chorando e mancando naquele dia. Então era um sofrimento. Eu tive que tomar 240 comprimidos de AS. Aí o médico falou, não sei nem se existe ainda esse comprimido, né, AS. Mas antes existia. Aí o médico falou, existe ainda, irmã Laia? Ainda existe, né? O médico falou, você vai ter que tomar 240 comprimidos de AS. 2 de manhã, 2 de tarde e 2 de noite.
E você vai ter que tomar com leite, porque se for com água é muito forte, né? Se fosse com água eu não ia aguentar, tinha que tomar com leite. Tive que tomar esses comprimidos. Então, irmãos, tinha muitas vezes que eu me via triste, angustiado, desanimado, porque eu via as crianças tudo saudáveis, correndo, brincando, e às vezes eu ficava assim, né? Por isso que eu fiquei retraído também, introvertido, né? Não era muito de me enturmar com as crianças, porque eu me achava doente, me via doente e me enxergava doente. Mas um dia Deus ele usou a minha avó para lançar uma palavra de fé na minha vida. Ele usou a minha avó para falar: meu filho, Deus ele vai te curar. Você crê? Aí eu criança, cheio. Quando é criança ali, irmãos, a criança acredita, né? Quando a mãe está falando algo, quando a avó está falando algo, a tendência nossa quando é criança é acreditar. Porque criança, ela é inocente ali, ela acredita em todas as coisas. Ainda mais quando é a verdade, né? Aí minha avó falou: meu filho, Deus ele vai te curar disso, você crê? Eu falei: vó, eu creio, eu acredito. Aí minha avó começou a me levar para a igreja, aquela igreja que chama Catedral da Bênção. Começou a me levar lá em Taguatinga Sul, na Catedral da Bênção. E ela falou: Deus vai te curar, eu vou te levar lá, os pastores vão orar em você e Deus ele vai te curar. Porque o médico ele tinha lançado uma palavra sobre a minha vida, quando minha mãe me levou lá no médico a última vez. Esse médico ele tinha dito assim, ó: olha, ele vai ter que tomar essa injeção na fase de criança dele, ele vai ter que tomar na fase de juventude dele, ele vai ter que tomar, na fase adulta ele vai ter que tomar, ele não pode parar de tomar essa injeção. Essa foi a palavra que o médico lançou na minha vida. Mas a palavra que minha avó lançou foi: Deus ele vai te curar. O que nós aprendemos com isso? Que o que vale é o que sai da boca do Senhor, irmãos. Não importa o que lançaram sobre a sua vida, não importa o que falaram sobre a sua vida ou sobre a vida da sua família, a última palavra vem do Senhor. Aí minha avó começou a me levar, e eu ia lá para a Catedral da Bênção, lá em Taguatinga Sul. Eu lembro que o pastor era chamado Pastor Doriel. Quem conhecia o Pastor Doriel aí, irmãos? Alguém conheceu o Pastor Doriel? Das antigas? Da Casa da Bênção? Aí não tem muito tempo. Então minha avó começou a me levar lá, e eu comecei a gostar de ir para a igreja. Mas o motivo que me fez gostar de ir, os irmãos vão até achar graça. Eu ia, irmãos, porque lá na Casa da Bênção tinha muito esse negócio de libertação de demônios. Os pastores oravam lá, e eram muitas pessoas que ficavam endemoniadas. As pessoas começavam a se contorcer lá, a se estribuchar, gritar, e eu ficava ali espantado, irmãos. De noite eu ficava com medo, mas de dia eu queria assistir. Então quando minha avó falava: vamos lá para a Casa da Bênção, eu: vamos que eu quero ver. Aí eu vi as pessoas lá, irmãos. Teve uma vez que uma cena me impressionou. Tinha uma mulher que estava lá possuída pelo demônio, e essa mulher estava deitada, de barriga para cima. Essa mulher começou a se entortar, ela começou a ficar ali só com a cabeça no chão e os calcanhares no chão, irmãos. Parecia que a mulher ia flutuar, o demônio parecia que ia levantar essa mulher e fazer ela flutuar. Ela estava quase flutuando. Só que aí o pastor foi lá, expulsou o demônio, e o demônio saiu daquela mulher. Ela deu um grito horrível e saiu. Então eu ia para ficar olhando aquilo. Mas Deus ele sabe como trabalhar, né? Quando os pastores oravam em mim, eu começava a acreditar que Deus ia me curar. E aí muitos anos tomando essas injeções, eu creio que foi uns 3, 4 anos, né? Minha memória às vezes falha o tempo, né? Mas foi uns 3, 4 anos tomando essa injeção. Eu lembro que quando descobriram essa doença em mim, eu tinha 6 anos de idade, mas o médico falou: olha, ele tem o tamanho de uma criança de 3 anos de idade. Ou seja, já tinha 6 anos, mas meus ossos, o meu tamanho era de uma criança de 3. Quando batia essa crise em mim de manhã, às vezes eu ficava era dia, só deitado, não conseguia nem levantar, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Às vezes eu acordava de manhã, a crise estava tão forte, mas tão forte, que eu não conseguia me levantar. Eu tinha que ir me arrastando, tinha que ir mesmo, irmãos, engateando, me arrastando, encostando nas paredes, pegar um copo d'água, que só depois que eu bebi o primeiro copo d'água de manhã, é que eu conseguia recuperar um pouco das minhas forças. Quando minha avó, minhas tias estavam lá para cuidar de mim, era fácil. Mas às vezes tinha que sair, né? Às vezes eu ficava até só. Então eu tinha que passar por isso, irmãos. Ia me arrastando, encostando nas paredes até conseguir chegar, pegar água e beber água. Então foi muito sofrimento, irmãos. Ficava muito triste. Além disso, tinha sopro no coração e tinha inflamação na garganta. Minha garganta ficava inflamada direto. Era doente direto, febre direto. Então tinha essas doenças. Mas aí foi vários anos ali tomando a injeção. Aí chegou um ano que eu comecei a relaxar. Chegou um ano que era para tomar a injeção, vamos supor, no dia 15.
e eu já não tomava no dia 15. Aí eu ia no dia 16, depois passei a ir no dia 17, depois passei a ir uma semana sem tomar injeção, fui ali relaxando, porque minhas tias sempre me levavam, mas eu já estava tão acostumado de tomar que eu já ia sozinho. O farmacêutico já me conhecia lá em Taguatinga, eu já ia sozinho, comecei a me acostumar. Mas aí quando minha mãe ia trabalhar, eu aproveitava isso e comecei a relaxar, não ia mais. Aí chegou um dia que minha mãe descobriu que eu não estava indo, ela me deu uma bronca, falou: menino, você não está tomando as injeções? Eu falei: mãe, eu não estou sentindo mais nada. Aí ela foi, me pegou, me levou no médico, o médico fez ali uma bateria de exames, e depois que os exames ficaram prontos, o médico olhou para minha mãe e falou: o seu filho está curado, seu filho não tem mais nada, não apresentou mais nada nos exames dele, irmãos. Então veja, primeiro o médico falou, ele vai ter que entrar até na fase adulta dele, não vai poder parar de tomar injeção. Mas depois Deus, ele colocou o médico também para dizer: o seu filho está curado, irmãos. Tudo começou com o quê? Com uma palavra de fé. Então, como a Bíblia diz aqui, Deus, ele nos tira das trevas e nos leva para a luz, nos tira da maldição e nos leva para a bênção, irmãos. Mas nós temos que entender que tem coisas que não são consequências das nossas escolhas, né? Tem coisas que aparecem nas nossas vidas que nós não escolhemos viver. Eu não escolhi ficar doente, né? Mas apareceu isso na minha vida. Agora nós temos que entender também, irmãos, que Deus, ele pode abençoar todas as áreas das nossas vidas, mas nós também temos as nossas responsabilidades para fazer. Nós também temos que ter a sabedoria de equilibrar nossas vidas em todas as áreas. Porque tem muitas vezes que a pessoa quer melhorar a sua vida financeira, melhorar a sua vida emocional, melhorar a sua vida sentimental, e às vezes a pessoa pensa que tudo vai acontecer como um passe de mágicas. Eu comecei a adorar a Deus, entreguei minha vida para Deus, agora tudo vai acontecer como num passe de mágica. E não é assim, irmãos. Quando nós pedimos para Deus para prosperar, sabe o que Ele vai nos dar? Sabedoria para nós prosperarmos. Quando nós pedimos para Deus para vencer uma luta, sabe o que Ele vai nos dar? Ele vai nos dar força para vencer aquela luta. Mas as coisas não vão acontecer como um passe de mágica, não. Porque eu estava me lembrando de um exemplo que uma vez eu tive, de um irmão em Cristo, que esse irmão em Cristo, ele estava ali desempregado. Ele precisava trabalhar, ele precisava de dinheiro, tinha filho, tinha esposa, tinha filho, e precisava trabalhar. Só que ele estava desempregado. Aí teve um dia que eu encontrei esse irmão e perguntei para ele: ei, irmão, como é que você está? Ele falou, eu era evangelista nesse tempo, ele falou: evangelista, eu estou na dispensação de Deus, eu estou vivendo pela fé. Eu falei: então como é que o irmão está? Eu estou indo todo dia de manhã, eu vou lá para o monte e fico lá no monte até 11 horas da manhã, e crendo que Deus vai enviar as providências. Aí na hora eu não falei nada para ele, mas quando eu cheguei em casa eu comecei a pensar: peraí, ele precisa de uma providência de Deus, tudo bem, tá certo, tem que orar, tem que buscar, mas ele precisa de uma porta de emprego. O mais certo, no lugar de estar todo dia até 11 horas lá no monte, não é pegar também um currículo, irmãos, colocar debaixo do braço e sair entregando currículos para conseguir um emprego? Porque a gente ora, mas nós temos também que agir, meus irmãos. Para Deus nos tirar da maldição e nos trazer para a bênção também, nós precisamos fazer a nossa parte também. Então eu tive esse discernimento também. Não adianta só orar, mas não ter ação também. Ou seja, ele já estava pensando que tudo ia cair dos céus na vida dele. Ele estava esperando que Deus levantasse pessoas para levar ali uma cesta básica, um alimento, uma comida. E não é assim que funciona. Porque certa vez também eu ouvi um pastor pregando, e eu não concordei com essa pregação também não. O pastor estava pregando e ele dizia: irmãos, Deus, ele vai tirar do ímpio e vai dar para o justo. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu pensei: como é que é isso? Deus, ele tira do ímpio e dá para o justo, dá para o crente? Mas irmãos, pensa comigo. Se o crente, um jovem, vamos supor um jovem, precisar de passar numa faculdade e não estudar, e o ímpio se matar ali de estudar, passar até altas horas da noite estudando, e o crente sem estudar, sem nada, pensando: não, Deus, ele vai me abençoar, vai abrir essa porta de concurso e eu vou passar no concurso. Irmãos, você acha que quem é que vai passar no concurso? O ímpio ou o crente? É o ímpio que está estudando, né? Então não concordei muito com essa pregação não. Deus, ele tira do ímpio e ele dá para o crente. Não é bem assim não, irmãos. Tem muitos ímpios aí, igual a Júlia também
falou aqui, né? Às vezes nós não entendemos, porque parece que as pessoas estão tão bem e o crente está passando luta. Mas tem muitos ímpios aí que estão prosperando. Tem muitos ímpios aí que estão vencendo, materialmente falando. Mas você vai ver, eles correm atrás. Eles trabalham honestamente. Quando vai ver, Deus deu sabedoria ali para eles investir algo na vida deles, para eles passar no concurso. E às vezes o crente está sem correr atrás. Às vezes o crente está sem usar a sabedoria que Deus nos dá. Então, para Deus nos tirar da maldição e nos trazer para o caminho da bênção, nós temos que usar a sabedoria que Ele nos dá. Nada cai dos céus de graça, irmãos. Aliás, quem caiu do céu foi Satanás e os anjos caídos, né? Nada acontece como um passe de mágica. Porque eu me lembrei também de algo que era maldição na minha vida e se transformou em bênção. Hoje em dia eu posso testemunhar para os irmãos. Quando eu tinha mais ou menos ali meus 21 anos, eu fiz o concurso da Nova Cap. Concurso da Nova Cap, né? Hoje em dia, muita gente queria estar ali, ter um concurso, né? Muita gente queria trabalhar ali, muita gente queria ser concursado da Nova Cap. Mas o tempo que eu fiz esse concurso era mais fácil, hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia, as pessoas têm que estudar muito para passar num concurso desse, né? No meu tempo foi um pouco mais fácil. Mas muitas pessoas que tinham ali segundo grau completo não passaram também não. E eu consegui passar, fiz o concurso, passei. E ali nos meus primeiros salários, eu tinha uma vontade muito grande no meu coração, que era ter um carro. E ali nos meus primeiros salários, combinei ali com minha mãe, falei, olha, eu vou dar o ticket todinho para a senhora, meu ticket de refeição. Mas eu quero comprar o meu carro. Quero tirar minha carteira e comprar o meu carro. E eu fiz isso. Rapidinho eu tirei minha carteira, acho que com 18 anos já estava tirando a carteira, tinha tirado a carteira ali, irmãos. E comprei um carro. Comprei um Voyage 89. Esse Voyage, a prestação dele era R$302, mas eu recebia só R$280. Olha só, recebi... Oi? Ah, é. Foi o contrário, é verdade. Obrigado por me lembrar. Eu recebia 280, não, recebia 302 e a prestação era 280, irmãos. Olha só, o dinheiro que sobrava, né? Aí minha esposa ainda inventa de querer namorar comigo, ó, bem nessa época. Conheci minha esposa, Deus mandou ela, né? Já deu testemunho que ela mandou o recado lá no trio elétrico para me conhecer. Me achei tão importante, falei, rapaz, trio elétrico. Os meus amigos chegaram assim, tá famoso, hein? Meu apelido era Magu, né? Eles chegaram em mim e falaram, tá famoso, hein, Magu? Eu falei, por quê? Rapaz, tem uma menina lá, ó, mandando recado para você e tal e tal. Eu falei, rapaz, milagres acontecem, né? Então, irmãos, ela inventou de namorar comigo, me conhecer bem nessa época. Teve um dia, ela trabalhava também, aí teve um dia que ela queria sair comigo, aí eu tirei R$15 do bolso e falei, olha o dinheiro que eu tenho aqui, ó. Porque eu sempre fui verdadeiro, sempre fui sincero assim, eu pensei, se quiser ficar comigo não é pelo dinheiro não, porque eu nem tenho. Se quiser ficar comigo vai ser, né, pelo que eu sou. Eu falei, olha o dinheiro que eu tenho aqui, olha o dinheiro que o homem tem, R$15, irmãos. E muitas vezes ela falava, não, pode deixar, eu pago. E às vezes ela pagava. Pagava ali o lanche, né? Pagava as condições da gente ir. Colocava gasolina no carro para a gente sair. Mas ela não era boba. Ela preferia colocar gasolina no carro para mim sair com ela do que eu sair no carro com meus amigos, né? Encher o carro de amigos e sair. Ela preferia, né? Então era esperta. Então, irmãos, minha esposa fazia isso. Eu tinha uma jaqueta da Adidas, porque quando eu estava no mundão, era chamado kit peba, né? É bermuda da Ciclone, boné, jaqueta da Adidas. E eu tinha uma jaqueta da Adidas, irmãos. Teve uma vez que eu estava tão sem dinheiro, que sabe o que eu fiz? Vendi a jaqueta da Adidas para minha mulher, irmãos. Pode um negócio desse? Era namorada. Vendi a jaqueta da Adidas para minha namorada. E o pior é que ela quis comprar. Ficou com dó de mim e comprou. Mas essa era a minha vida, irmãos. Não estava tendo dinheiro para nada. E por que eu digo que eu estava na maldição? Não conhecia Jesus ainda. E esse carro, muitas vezes, até mesmo no lugar de eu sair com ela, às vezes eu enchia esse carro de amigos, né? Amigos entre aspas aí do mundo. Enchia esse carro de amigos, ia sabe para onde? Para as festas, para as farras, ia beber, ia me drogar. Teve uma vez que ela queria sair comigo e no lugar de eu sair com ela, eu fui lá para o PSU, não foi isso? Fui lá para o PSU, com os amigos do mundo, né? Para o PSU, mas não saí com ela. Ainda foi de pé a coitadinha, lá para 6, coitada. Então, olha só, mas olha como Deus nos tira da maldição e nos traz para a bênção. Então, eu estava na maldição.
Este carro que eu tinha, aí eu comecei a sofrer, eu não digo acidente, porque acidente muitas vezes é coisa mais grave, né? Eu sofria incidentes com esse carro. Já sofri pequenas batidas com ele, às vezes eu bati o carro. Irmãos, quando não era eu que batia em alguém, era alguém que batia em mim. Só não bati em avião porque nunca fui no aeroporto, né? Senão acho que tinha batido no avião também. Então, quando não era eu que causava o negócio, irmãos, era alguém que causava no meu carro. E aí eu estava vendo que aquilo estava virando uma maldição. Certa vez eu estava vindo lá da estrutural e este carro, ele deu um pipoco ali, deu uma explosão, o escapamento estourou e ali eu levei um susto na hora. Eu parei este carro lá na BR, quando eu parei o carro na BR, que eu abri a porta para ver o que era, veio um ciclista, bateu na traseira do carro, o ciclista saiu voando por cima do carro, irmãos, e caiu, a bicicleta dele se acabou toda. Isso que eu digo, quando não era eu causando o acidente, era alguém que batia no meu carro. Isso é uma maldição ou não é? Certa vez, vou contar essa parte também, que o Pedro lembrou. Certa vez eu estava lá em Águas Lindas, na casa do meu irmão, assistindo a Copa do Mundo. Estava chovendo muito. Peguei este carro, saí dirigindo, e quando vi, não estava dando para enxergar nada, mas quando vi, só a pancada. Minha avó ainda falando para mim não obedeci minha avó, né, não ouvi. Aí quando eu vi, irmão, só a batida, a pancada, alguém bateu no meu carro, outro carro bateu no meu carro. Aí eu já levantei, né, não estava dando para enxergar direito, já saí do carro e pensei, agora eu vou brigar. Pensei de jeito, irmão, saí todo, ó, agora eu vou brigar. Mas quando eu olhei, era uma viatura da polícia. A viatura da polícia tinha batido no meu carro. Quando não era eu que batia, isso era maldição mesmo. Quando não era eu que batia, era alguém que batia em mim. E nesse dia, para piorar, foi a viatura da polícia. Só que a viatura da polícia, ela que estava errada. Porque foi ela que quis passar no quebra-mola de lado e acabou pegando no meu carro. Ou seja, se eu tivesse todo certinho, não ia dar nada, né? De repente eles iam pedir desculpa ali e não ia dar nada. Só que aí eles viram que eu já estava ali meio alterado, que eu estava bebendo, assistindo o jogo da Copa. E ali eles começaram a se crescer. De errado, eles passaram a ser certos, né? Aí ele falou o seguinte, ó, tudo bem, tá tudo certo. Eu só quero que você apresente aí a sua carteira e o documento do carro. E para completar, minha carteira estava vencida, o documento do carro atrasado, irmãos. Para completar. Aí sabe o que aconteceu? Pegaram o meu carro e levaram para o depósito lá de Águas Lindas. E quem disse que eu tinha dinheiro para pagar, para tirar do depósito? Isso é uma maldição ou não é? Até que ajuntei dinheiro ali, ajuntei dinheiro, né? Minha mãe me ajudou lá. Aí eu fui lá e consegui tirar o meu carro lá, né? Desse depósito. Teve um dia também que esse carro estava todo amassado, todo acabado, e eu consegui arrumar dinheiro para arrumar ele também. Com muito suor, com muito sacrifício, consegui dinheiro para arrumar o carro. Tinha arrumado o carro todinho, desamassado, pintado, o carro estava uma beleza, lindo. Aí eu pensei, agora eu vou lá na casa da minha namorada, que é a Nilma, né? Vou lá, me exibir com o meu carro novo, carro todo arrumadinho, todo limpinho, vou lá. Parei o carro na frente da casa dela e estava lá. Sabe o que acontece, irmãos? O sobrinho dela, de 4 anos ele tinha, né? 2 anos. Sobrinho dela, de 2 anos de idade, entrou dentro do carro, desengatou o carro desceu na rua e bateu num caminhão. Irmãos, tinha uma semana que eu tinha arrumado o carro. Aí eu pergunto, é maldição ou não é? Aquilo que era para ser bênção na minha vida tinha se tornado uma maldição. Mas o que eu fazia nesse carro? Juntava uma reca de amigos, ia para as farras, ia beber, ia me drogar, só ia fazer coisas que o diabo não gosta. Às vezes ficava ouvindo sons na rua, na maior altura, incomodando os vizinhos. Certa vez a polícia chegou, mandou a gente desligar o som. Só foi a polícia virar a esquina, eu liguei de novo o som, irmãos. A polícia chegou, me multou. Já perdi minha carteira. Já fui pego dirigindo alcoolizado no carnaval. Cheguei em casa, cheguei da rua em casa, cheguei bêbado. Aí quando cheguei, no lugar da mulher ter sabedoria, porque a mulher ainda não estava na presença de Deus, aí no lugar dela ter sabedoria, eu cheguei bêbado, ela começou a brigar comigo. Começou, irmão, descascar. Começou a brigar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para casa da minha avó, lá na Águas Lindas. Morava aqui. Eu falei, vou lá para casa da minha avó, lá em Águas Lindas. Saí dirigindo bebinho lá para Águas Lindas, na época de carnaval. Quando eu subi ali aquela ponte do Parque da Barragem, a Polícia Federal, encosta. Quando eu encostei, não estava conseguindo nem levantar do carro direito, tão bêbado que eu estava. Quando eu encostei,
O policial olhou para mim e perguntou: "Está alcoolizado?" E eu: "Não, senhor." "Não, senhor." Irmãos, bebi. Ele falou: "Levanta do carro aí." Eu levantei cambaleando, quase que eu caio. Para completar, o diabo, além de bater, ele quer humilhar. O diabo é desse jeito, além de bater, ele quer humilhar. Saí cambaleando. Perdi minha carteira. Aí o policial ainda falou: "É o seguinte, se você quiser levar o seu carro de volta, você chama alguém, né, para vir dirigindo o seu carro." E ele ainda me fez ali uma proposta. Falou: "Olha, te dou duas opções. Você pode aqui soprar o bafômetro e você vai levar o seu carro de volta. Ou se você não soprar o bafômetro, nós vamos apreender o seu carro e vamos fazer isso. E é multa e tomar sua carteira." Ficava pior se eu não soprasse. Eu pensei: então vamos soprar, né? Aí soprei o bafômetro. Quando soprou, deu ali alcoolizado, né? Muito acima do nível permitido. Ele falou: "Olha, é o seguinte, você pode chamar alguém aqui para buscar o seu carro. E você pode levar o seu carro, mas sua carteira vai ficar presa, multa de mais de R$ 1.000, carteira apreendida, e você vai ter que fazer a reciclagem, tirar a carteira tudo de novo." Aí eu chamei um amigo meu, e sabe qual amigo meu que eu chamei? O amigo meu que estava bebendo comigo desde cedo, porque eu não tinha mais ninguém para chamar. Só que isso já era de tarde. Eu pensei: agora ele já deve ter melhorado, já deve ter almoçado, tomado banho, deve ter melhorado da cachaça. Aí chamei ele. Ele foi lá e até que passou, né? O policial não desconfiou que ele tinha bebido, não. Ele já estava bom. Pegou meu carro, trouxemos o meu carro, mas eu tive que passar por tudo isso. Tirar a carteira de novo, pagar a multa de mais de R$ 1.000, que não tinha nem dinheiro, nem para arrumar o carro, quanto mais para pagar a multa. Então esse carro ele foi virando uma maldição cada vez maior. Mas também por causa das minhas escolhas. Hoje em dia eu tenho certeza que é por causa das minhas escolhas, irmãos. E aí chegou um dia que eu até lembro. Chegou um dia que minha filha, depois nasceu minha filha, nós estávamos morando lá em Águas Lindas, e esse carro passava a maioria do tempo parado, estragado, porque eu não tinha dinheiro para arrumar. Teve um dia que eu pensei: eu vou tentar fazer esse carro funcionar, e eu acredito que ele vai funcionar hoje. Aí lá em Águas Lindas não tinha nem asfalto, era uma descida, não tinha asfalto não, era só estrada de terra. Eu falei: não, vou dar um tranco nele aqui que ele vai funcionar. Peguei uma gasolina que eu trouxe lá do meu serviço, até isso eu fazia de errado. Pegava a gasolina escondida lá no serviço, não tinha dinheiro para comprar. Tudo isso eu fazia de errado, irmãos. Por isso que era uma maldição, mexendo no que não era meu. Aí cheguei, botei a gasolina lá, falei: agora eu vou botar ele para funcionar. Aí comecei a descer, comecei a dar tranco e nada desse carro pegar. E dando tranco, nada desse carro pegar. Eu falei: meu Deus, nessa hora a gente vira crente, né? Falei: meu Deus, me ajuda que esse carro não vai pegar não. Irmãos, esse carro foi parar lá embaixo, no meio do mato, num lugar isolado, não tinha ninguém para me ajudar, e esse carro foi parar lá, não pegou de jeito nenhum. Aí tive que ir numa oficina, não sabia o que fazer, eu até chorava, irmão. Sério mesmo, eu até chorava de tanta tristeza que eu ficava. Aí tive que ir na oficina, tive que combinar ali com o mecânico, porque não tinha dinheiro. Combinei ali com o mecânico, falei: por favor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, o carro está lá. Esse mecânico: olha, eu posso arrumar ele assim, assim, assado, vou lá, eu vou guinchar ele, trago aqui para a oficina. Eu falei: beleza, então me ajuda então. Teve que fazer o motor do carro, teve que fazer várias coisas, e o carro passava a maioria do tempo parado. Eu lembro que uma vez minha filha estava precisando ir no hospital, uma vez não, várias vezes, minha filha precisava ir no hospital, eu tinha que ir de ônibus, porque o carro estava lá parado. Isso me dava muita raiva, porque às vezes eu olhava: tenho que levar minha filha no hospital, e esse carro não serve nem para me levar no hospital. E o carro acabou virando a maldição na minha vida. Só que aí, irmãos, Deus ele começa a tocar no nosso coração. Deus ele começa a tocar na nossa mente. Eu fui equilibrando minha vida um pouco mais. Claro que ainda fazia muitas coisas erradas. Fazia muitas coisas que não agradavam a Deus ainda. Mas de pouco a pouco, Deus ele foi trabalhando na minha vida. Eu fui consertando a minha vida ali, equilibrando minha vida. Já estava ali com minha esposa, já não saía tanto assim, já estava morando em Águas Lindas, então não tinha como, né, ficar direto nos bares com os amigos também. Às vezes aprontava, mas estava diminuindo. Aí certa vez a minha vontade começou a mudar. No lugar de ter um carro, eu comecei a ter vontade de ter uma casa. Quem não tem um sonho de uma casa própria? Comecei a ter vontade de ter uma casa para morar com minha esposa, para morar com minha filha, né? E ali eu comecei a pensar: o que eu posso fazer? Aí comecei a estudar, pesquisar. Aí apareceu ali uma oportunidade de eu trocar esse carro numa casa, num lote com uma casa lá em Águas Lindas também, lá no setor Coimbra. E aí apareceu essa oportunidade. Eu lembro que eu dei meu carro, acho que foi uns 7 mil lá de volta que eu dei também. Acabei trocando meu carro nessa casa.
Mas pensa numa casa. A casa é igual aquela música que tem. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Irmãos, a casa estava no chão, né? Piso de terra. Aquele piso de barro, piso batido, né? Não tinha nem piso ainda, né? Quando nós pegamos. Piso batido era só no tijolo. Não era rebocada. As telhas tudo furadas. A casa, irmão, feia. Pensa numa casa feia. Mas eu todo alegre, porque é minha primeira casa. É minha primeira moradia. Eu e minha esposa toda alegre. Eu estava tão alegre, tão empolgado, que eu já queria mudar para casa do jeito que ela estava. Não precisa botar piso nem nada não, nem rebocar. Por isso que eu digo, às vezes os irmãos nos veem hoje melhor, tem que dar graças a Deus e glória a Deus, porque nem sempre foi assim. Eu estava na maldição, mas Deus nos transportou da maldição e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E aí um primo que eu tinha, né, esse primo infelizmente faleceu, mas esse primo falou: William, você é doido, é? Como é que você vai morar nessa casa desse jeito? Tem condição não. A parede do banheiro era só meia parede. Não tinha nem até o teto da parede, era meia parede. Se alguém levantasse assim, dava para ver quem estava lá dentro. Então meu primo falou: não, nós vamos arrumar essa casa, eu faço assim para tu, eu faço mais barato, então nós vamos arrumar essa casa. Meu primo foi lá, rebocou, fez um piso lá azul, que antes era aquele negócio de vermelhão, azulão, né, irmão? Passava uma cerinha, xadrez, né, esses negócios. Aí eu fiz um piso azul, aí foi, rebocou a casa, deu uma arrumadinha na casa lá, e nós fomos morar nessa casa todo feliz, né, eu e minha esposa, todo feliz, irmão. Então veja que a maldição já começou a se transformar em bênção. Mas aí o tempo foi passando, claro que eu vou dar uma resumida aqui, né, porque aconteceu várias coisas. Aí o tempo foi passando, chegou um momento em que eu e minha esposa entregamos nossa vida para o Senhor. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor e começamos a fazer a obra de Deus, as coisas começaram a mudar. Aí chegou um tempo que nós já estávamos na presença de Deus, já estava fazendo a obra, já estava adorando ao Senhor. Aí minha esposa, ela viu uma faixa, e o nosso sonho era ter uma casa lá na 6. E eu falava com ela: Nilma, se fosse para mim escolher um lugar para ter uma casa, eu queria ter uma casa bem aqui na 6, porque eu gosto tanto dessa quadra, que eu morava na 6 desde criança, com minha avó. Falei, eu queria ter uma casa aqui na 6. Já pensou se a gente tivesse uma casa aqui na 6? Aí certo dia, Deus fez ela enxergar uma faixa, e nessa faixa estava escrito: vende-se, uma casa lá na 6. Aí ela chegou lá em casa e contou para mim. Falou: William, assim assado, eu vi uma faixa lá, e eu liguei para o corretor falou isso, falou aquilo. Eu falei: você está doida, mulher? Onde é que nós vamos ter dinheiro para comprar uma casa? Aonde que nós vamos conseguir comprar uma casa? Eu pensava isso, estava na minha mente. Só que aí Deus começou a levantar profetas. Ele começou a levantar pastores quando eu ia para a igreja. E esses pastores, eles falavam: olha, fica em pé. Aí eu lembro como se fosse hoje uma profecia que o pastor me deu. O pastor falou assim: ó, olha, eu vejo Deus fazendo 3 coisas na sua vida. Eu vejo uma chave, Deus te dando uma chave nas suas mãos. Eu pensei: mas chave pode ser, a gente tem mania de duvidar, né? Pode ser várias chaves. Sei lá se é chave de carro, sei lá se é chave de casa, ou se é chave de cadeia, né? Sei lá que chave é essa, pode ser várias chaves. Aí ele falou: não, eu vejo uma chave de uma casa nas suas mãos. Ele falou: outra coisa que eu vejo é você usando terno. Irmãos, eu só tinha usado terno uma vez, que eu lembro. Que foi uma vez que eu fui para o casamento e só podia entrar de terno, então tive que usar terno. Só que eu bebi ainda. No final dessa festa, eu olhei uma foto que eu tinha tirado lá. Estava parecendo o João Canabrava, irmãos. De tão bêbado que estava. A gravata torta, mas estava de terno. Mas foi a única vez que eu usei terno. Mas esse pastor falou: eu te vejo usando terno e te vejo uma chave de uma casa nas suas mãos. Falei: olha. Ele falou: e eu vejo outra coisa também. Eu vejo você pregando a palavra de Deus. Aí eu pensei: aí não. A casa pode até ser, o terno pode até ser que eu vista também, mas pregar a palavra de Deus? Eu, língua pesada, língua presa, às vezes troco as palavras, às vezes erro as palavras, tenho vergonha até de me olhar no espelho direito, como que eu vou pregar a palavra? Mas chegou um dia, que eu estava até esquecendo dessa profecia, mas chegou um dia, que o pastor me deu uma oportunidade, para pregar a palavra de Deus, na igreja. Aí eu me vi lá no altar pregando a palavra de Deus. Quando eu me vi no altar pregando a palavra de Deus, eu me lembrei: rapaz, o pastor falou que chegaria um dia que eu estaria pregando a palavra de Deus e que eu estaria usando terno, e tudo acontecendo como esse pastor falou. E a chave da casa, irmãos? Teve um dia que eu comecei a mexer com os documentos e começou ali a dar tudo certo, mas chegou um dia lá que nós inventamos de trocar o nosso nome, mudar o nosso nome, né? Colocar o meu nome da Nilma, né? Quando nós nos casamos lá. Quando nós nos casamos, inventamos de mudar o nome.
para ficar o nome igual. A casa já estava quase saindo da documentação. Quando nós mudamos de nome, atrapalhou tudo. Parece que nós tivemos que começar do zero. Tava quase tudo desenrolado, né, irmãos? Quase tudo desenrolado. Só que eu já fui dar o testemunho como se já tivesse acontecido o negócio. Aí tudo começou a se embaraçar de novo. Tudo começou a se enrolar de novo. Irmãos, nós temos que dar o testemunho. Mas uma coisa eu aprendi, nós temos que ter cuidado com algumas coisas. O testemunho não é para a gente se exaltar. O testemunho é para glorificar o nome de Deus. Tem que ser com humildade. Porque eu já caí no erro de falar assim: hoje em dia eu obedeço a Deus, eu obedeço, eu faço a obra, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso Deus me abençoou. Então isso, irmãos, é o quê? É o homem se exaltando. Eu entendo que quando a gente faz isso, a gente tira a glória de Deus. Então quando a gente for dar um testemunho, tem que ser com humildade. Mas aí eu estava dando esse testemunho, o negócio começou a se embaraçar tudo de novo. Mudamos o nome, começou a se enrolar tudo. Mas nós não desistimos de orar. Aí teve um dia que o pastor Carlos Isaías, ele já pregou lá na outra igreja, no aniversário passado. Foi no aniversário passado, né, que ele pregou? O que pregou no ano passado. Teve um dia que o pastor Carlos Isaías estava pregando e eu estava orando, eu estava num propósito assim. Aí eu tinha orado e tinha pedido para Deus. Falei: Deus, que o telefone toque essa semana e que seja ali a nossa casa, né, desenrolado ali os documentos da nossa casa. E esse pastor, ele estava pregando e ele de novo ele falou: se coloque de pé aí, jovem. Eu me coloquei de pé. Ele falou: olha, eu vejo o telefone tocando e esse telefone vai tocar e vai trazer a resposta, aquela resposta que você pediu para Deus. Os documentos serão assinados. Eu falei: meu Deus, isso aí é forte, porque eu não tinha falado nada para ele, negócio de casa. Irmãos, eu fui para minha casa, ele falou que na mesma semana ele via o telefone tocando. Fui para minha casa e na mesma semana o telefone tocou. O corretor, ele falou: William, pode vir aqui assinar os papéis, porque já está tudo certo para você adquirir a sua casa própria. E aonde? Lá na 6, onde eu pedia para Deus. Outra coisa que eu falava também para minha esposa: antes não tinha aquele parque ali não, do Setoró. Eu falava para minha esposa: nossa, Nima, aí podia ser um parque, né? Aí podia ser um parque. Falei tanto isso que olha o que Deus fez. Hoje em dia tem um parque lá. E deu a casa onde nós queríamos. O parque do Setoró. Por isso que você tem que profetizar sobre a sua vida, irmãos. Profetizar, porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí o melhor de tudo vem agora. Já estou caminhando para o final, mas o melhor de tudo vem agora para os irmãos entender por que Deus nos tira da maldição e nos leva para a bênção. Quando nós adquirimos essa casa ainda era a casa da X. Essa casa, os irmãos já viram a casa da X, né? São as casas que tinha no começo aqui de Setoró. Essa casa, ela precisava de uma reforma completa. Quando nós começamos a reformar essa casa, nós precisamos praticamente derrubar metade da casa. Só metade para trás aqui ficou. Então nós tínhamos que ter um dinheiro ali. Só que eu não tinha esse dinheiro. Eu fiquei pensando como que eu poderia fazer. Era 30 mil reais para reformar essa casa. Mas sabe o que Deus fez? Deus, ele ali tocou no coração da minha mãe, e minha mãe quis comprar a casa lá de Águas Lindas que eu tinha trocado no Voyage. Minha mãe quis trocar essa casa, quis comprar essa casa de mim. Minha mãe comprou essa casa, eu lembro que foi uns 60 mil, né, que ela comprou. E ali eu lembro, irmãos, que eu fui fazendo umas coisas, resolvendo umas coisas, dei a premissa para Deus, sobrou só 30 mil reais para me fazer essa reforma. Irmãos, os irmãos acreditam que quando acabou ali o último real que eu tinha, quando acabou o último real, foi quando eu terminei de reformar minha casa, e a casa ficou do jeito que Deus tinha mostrado para minha esposa. Porque Deus, ele já tinha mostrado para minha esposa tinha imaginado uma casa, sonhado com uma casa que tinha ali um balcão. Hoje em dia tem um balcão nessa casa. Minha esposa tinha sonhado com uma casa que tinha ali um porcelanato na casa. Do jeito que Deus tinha mostrado para minha esposa, Deus, ele fez essa casa, irmãos. Ele nos deu ali a providência para fazer essa casa. E quando ali eu peguei esses 30 mil, que acabou o último real, foi quando eu tinha acabado de reformar a casa também. Ou seja, Deus, ele trouxe ali a porção exata que eu precisava. Então preste atenção no que aconteceu. Tudo começou com a maldição. Tudo começou com um carro que eu vivia ali tendo prejuízo. Esse carro se transformou na casa lá em Águas Lindas. A casa em Águas Lindas eu vendi e consegui reformar a casa que temos ali na 6. E essa casa que tem ali na 6 é que se transformou nessa bênção. O carro que era a maldição se transformou na bênção, que é essa casa que hoje em dia nós temos lá na 6, irmãos. Essa casa, ela está alugada.
porque a gente é muito grato a Deus por essa casa, a gente ama, né, o que Deus nos deu. Mas sabe o que acontece? Teve um dia que já estava cansado de morar em casa, né? Muito barulho, motoqueiro toda hora passando, cachorro latindo, gente batendo no portão. Falei, nem não estou conseguindo descansar direito não, até para estudar está sendo difícil, até para fazer a live está sendo difícil. Falei, agora estou com vontade de morar num apartamento, porque nós fomos uma vez em Caldas Novas também, nos encantamos com Caldas Novas. Piscina, apartamento, tudo bonitinho, tudo limpinho, não dá nem trabalho para limpar, nem apartamento. Falei, Nima, agora nós estamos querendo morar, estou querendo morar no apartamento, o que você acha? Conversei com minha família, Deus ele deu a providência da gente alugar aquela casa, a gente aluga lá a casa, né? Alugamos a casa, e aí a gente consegue pagar o aluguel aqui no Borges Landeiro, e ainda sobra dinheiro, irmãos. Eu estava perguntando no começo do carro, né? É maldição ou não é? O carro é maldição. Mas agora eu pergunto, irmãos, isso é uma bênção ou não é o que Deus fez nas nossas vidas? É uma bênção. Então Deus ele nos tira da maldição e nos leva para a bênção. Mas foi muita luta também. Foi muita luta, tivemos que usar a sabedoria, usar o equilíbrio, fazer a obra de Deus, ser fiel a Deus e ser fiel na obra, para que tudo isso se realizasse na nossa vida, irmãos. Então, para os irmãos entenderem como Deus é bom, eu vou encerrar aqui com Salmos 40, versículo 1 até o versículo 3, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu posso dizer, irmãos, que eu esperei com paciência no Senhor também. Porque mesmo antes de ser crente, às vezes os meus amigos ali tinham sorteios na Nova Cap, sorteio para ganhar prêmios. Mesmo antes de ser crente, meus amigos ficavam ali doidos para ganhar prêmios, hein? E eles falavam assim, nossa, eu nunca ganhei nada na minha vida, eu não ganho nada, eu não dou sorte para ganhar em nada. Eu penso, nossa, o próprio cara está se amaldiçoando, né? A pessoa que fala isso, a pessoa mesmo está se amaldiçoando, falando que não ganha nada. Aí eles olhavam para mim e perguntavam assim, vem cá, você não fica com raiva não quando você não ganha? Aí eu falava para eles assim, ó, o que tiver de ser será meu, está escrito nas estrelas, vai perguntar para Deus. Eu falava desse jeito. Então aqui eu posso dizer que eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o mais importante de tudo, porque até agora eu estava falando de coisas materiais, mas o mais importante de tudo, versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, eu quero declarar que quando Deus fizer um milagre na sua vida, todos vão testemunhar o que Deus faz na sua vida, e isso vai servir de testemunho para aquelas pessoas que duvidaram que Deus é capaz de fazer mais na sua vida. Ontem minha esposa foi lá no pet shop, ontem não, acho que foi antes de ontem, foi lá no pet shop, né, pegar a Bela, e aí ela viu um amigo meu lá, esse amigo meu é amigo de infância, nós crescemos juntos, só que eu não estava lá, só minha esposa que foi lá. E esse meu amigo, ele sabe, né, que minha esposa é casada comigo, e ele perguntou, cadê o William? E ela falou, o William está no trabalho. Ele falou, nossa, o William é um milagre de Deus, viu? O que Deus fez na vida do William realmente é um milagre. Porque ele falou, olha, a dona aqui desse pet shop é minha sobrinha. E ele trabalhando lá, olha como as coisas são. E ele falou, realmente o que Deus fez na vida do William é um milagre. Sabe por quê, irmãos? É porque é isso. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus, Ele vai fazer com que a sua vida mude, com que a sua vida transforme, para que você dê testemunho do que Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida. E só quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Essa foi a palavra que Deus me deu. Tome posse desse testemunho, não somente na sua vida, irmãos, mas na vida dos seus familiares também, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Muitas pessoas pensavam que eu nunca ia largar as bebidas, mas minha avó profetizava, o William vai ser crente. Muitos achavam que eu ia morrer nas drogas, mas minha avó falava, o William vai ser pastor. Ela profetizou e isso aconteceu na minha vida e pode acontecer na vida de cada um, de cada familiar dos irmãos também, amém? Quero passar para minha esposa que está encerrando, dar os últimos avisos aí e agradeço